Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima. Estamos vendo a carta apostólica do Papa João Paulo II, a continuação do encontro passado. Essa carta que o Papa enviou no dia 16 de outubro de 2002, nosso 69º encontro. E nós estamos fazendo essa reflexão sobre o Rosário, e o Papa João Paulo II nos fala: aprender Cristo de Maria. É o número 14. Cristo é o Mestre por excelência, o revelador, aquele que revela, e a revelação, porque ele revela a si mesmo. Não se trata somente de aprender as coisas que ele ensinou, mas de aprender a ele. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou faz uma referência a ele como centralidade do ensino. Porém, nisto, qual mestra, então aqui se refere a Maria, mais experimentada, pode nos ajudar, então, a conhecer seu Filho Jesus. Se do lado de Deus é o Espírito, o Mestre interior, que nos conduz à verdade plena de Cristo, como nós vemos no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 13, de entre os seres humanos, ninguém melhor do que ela, isto é, do que Maria, conhece a Cristo. Maria conhece a Cristo cada detalhe, não só da sua realidade humana, mas da sua realidade interior, como mãe convivendo com o filho, como mãe que tendo o filho nas suas mãos, que ao olhar os seus filhos em cada dobra dos seus joelhos, suas pernas, seu corpo, cada pedacinho de Jesus, mas também da interioridade do filho. Ninguém como a mãe pode introduzir-nos no profundo conhecimento do seu mistério. O primeiro dos sinais realizados por Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, mostra-nos precisamente Maria no papel de mestra, quando exorta os servos a cumprir as disposições de Cristo. Estar à disposição de Cristo. Maria, que convida também a nós, nos convida a estarmos à disposição do Cristo, a estar disposto a Cristo, a fazer o que Ele diz. Uma realidade de atenção a Cristo, uma realidade de uma liberdade aberta a Cristo para atender o que Ele diz. E podemos imaginar que ela tenha desempenhado a mesma função com os discípulos, depois da ascensão de Jesus. Uma questão lógica. Quando ficou com eles à espera do Espírito Santo e os animou na primeira missão, Maria estava no cenáculo, com os apóstolos e discípulos, na descida do Espírito Santo. Quando ficou com eles à espera do Espírito Santo, os animou então na primeira missão. Percorrer com ela as cenas do Rosário, cada momento meditado, contemplado naquele Rosário e rezado, é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos mais íntimos, compreender a sua mensagem.
uma escola, a de Maria, ainda mais eficaz quando se pensa que ela a dá, obtendo-nos os dons do Espírito Santo com abundância e, ao mesmo tempo, propondo-nos o exemplo daquela peregrinação de fé, na qual é mestra inagualável. Diante de cada mistério do Filho, nós podemos contemplar no Rosário, ela nos convida, como na sua anunciação, a colocar humildemente as perguntas que abrem à luz, para concluir sempre com a obediência de fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis a serva do Senhor. Total, plena disposição à ação divina, que não coloca barreira, nem disposição, nem nega, mas está totalmente imersa nessa vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, uma disposição de que Deus possa fazer o que quiser, totalmente entregue a Ele. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. O outro tema, configurar-se a Cristo com Maria, já é o parágrafo 15. A espiritualidade cristã tem como seu caráter qualificador o empenho do discípulo. O discípulo que é chamado a configurar-se sempre mais com seu mestre, como nós encontramos na exortação de Paulo, da carta a Romanos capítulo 8, 29, Filipenses capítulo 3, versículo 10 e versículo 21. A efusão do Espírito no batismo introduz o fiel como ramo na videira que é Cristo. Manter esta unidade, permanecer unido a Cristo. Em todas as situações, manter essa unidade inseparável com Cristo. João capítulo 15, versículo 5. Constitui-o membro do seu corpo místico, uma união inseparável com o corpo de Cristo, a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5. Esta realidade dessa experiência inseparável com Cristo. Mas a esta unidade inicial deve corresponder um caminho de assimilação progressiva a Ele. Está sendo totalmente absorvido por Ele e se assimilar cada vez mais a Ele, nessa absorção da realidade do Cristo que vive em nós. É uma progressiva a Ele que oriente sempre mais o comportamento do discípulo conforme a lógica de Cristo. É um ato de aperfeiçoar, ser perfeito, fazer-se através de um caminho, e esse caminho nos leva a realizar nessa dinâmica do tempo, nessa dinâmica daquilo que é vivido, atingir aquela realidade mais sublime. Tendo entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5. É necessário, segundo as palavras dos apóstolos, revestir-se de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Essa realidade de deixar-se totalmente ser moldado pelo próprio Cristo, vestindo-se de Cristo. No itinerário espiritual do Rosário, fundado na incessante contemplação, em companhia de Maria, o rosto de Cristo, este ideal exigente de configuração, com ele alcança-se através do trato. Podemos dizer um trato amistoso, de amizade. Este introduz-nos
de modo natural na vida do Cristo. E como que faz-nos respirar os seus sentimentos. É ter necessidade de Deus, aliás, termos necessidade de Jesus Cristo, que é Deus, o Filho de Deus, como nós temos necessidade do ar. Ninguém pode querer vivenciar Deus se não tem essa necessidade vital, que dá sentido e significado à sua existência. A este respeito, diz o beato Bartolo Longo: tal como dois amigos que se encontram constantemente, costumam configurar-se até mesmo dos hábitos, assim também nós, conversando familiarmente com Jesus e a Virgem, ao meditar os mistérios do Rosário, vivendo unidos uma mesma vida pela comunhão, podemos vir a ser, por quanto possível, a nossa pequenez, ao limite, a realidade humilde que somos, nos tornar semelhantes a Ele e aprender destes supremos modelos a vida humilde, pobre, escondida, paciente e perfeita. Neste processo de configuração a Cristo no Rosário, confiamo-nos de modo particular à ação maternal da Santa Virgem Maria, aquela que é Mãe de Cristo. Pertence ela mesma à Igreja como seu membro eminente e inteiramente singular. Sendo, ao mesmo tempo, a Mãe da Igreja, porque Mãe do corpo, porque é Mãe da cabeça, o Cristo, porque ao gerar a cabeça, ela se mantém unida ao corpo de Cristo numa unidade, como tal, gera continuamente filhos para o corpo místico do seu Filho. Falo mediante a intercessão, implorando por eles a efusão inesgotável do Espírito Santo. Ela é o perfeito ícone da maternidade da Igreja, a imagem perfeita da maternidade da Igreja, porque a figura de Maria expressa essa maternidade da Igreja, a Igreja Mãe. E essa Igreja Mãe, que nasceu do seu Cristo, nasce do seu Filho, é gerada por seu Filho na cruz, a todos são unidos neste mistério da cruz, formam esta unidade, participam desta vida do Cristo na cruz, através do batismo, sepultados com Cristo no batismo para ressuscitar com Ele, faz-nos, então, do Filho Jesus, nos tornarmos filhos de Maria. E Maria se torna essa mãe fecunda, esse exemplo fecundo da Mãe Igreja, que gera filhos para o esposo Jesus, a imagem de Maria que gera Jesus. O Rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria, dedicada a acompanhar o crescimento humano de Cristo na casa de Nazaré. Isto permite-lhe educar-nos e plasmar-nos com a mesma solicitude até que Cristo esteja formado em nós plenamente. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Esta ação de Maria, totalmente fundada sobre a de Cristo, e a esta radicalmente subordinada, não impede minimamente a união imediata dos crentes com Cristo, dos fiéis com Cristo. Antes, facilita. É o princípio luminoso expresso pelo Concílio Vaticano II, que provei com tanta força na minha vida, colocando na base do meu lema episcopal, Totus Tuus, que nos diz, então, o Papa João Paulo II.
um lema, como é sabido, inspirado na doutrina de São Luís Maria Grignon de Montfort, que assim explica o papel de Maria no processo da configuração a Cristo de cada um de nós. Toda a nossa perfeição consiste em sermos configurados, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Sempre essa centralidade a Cristo. Ele é autor e fundamentação da nossa salvação. Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente aquela que nos configura, une e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria entre todas as criaturas a mais configurada a Jesus Cristo, nessa unidade espiritual, nessa unidade de vida, mas também unidade, porque Jesus é todo de Maria, foi concebido totalmente de Maria. Ora, sendo Maria entre todas as criaturas a mais configurada a Jesus Cristo, daí se conclui que de todas as devoções, a que melhor consagra e configura uma alma a Nosso Senhor é a devoção à sua mãe, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais será de Jesus. Nunca, como no Rosário, o caminho de Cristo e o de Maria parecem unidos tão profundamente. Maria só vive em Cristo e em função do Cristo. Eu andava falando esses dias, na meditação sobre o presépio, na pregação da nossa missa, assim que foi montado o presépio aqui na paróquia, de que Maria gera Jesus e ela está no presépio, curvada, meditando, centrada no mistério do Filho que ela gerou, e ela gerou esse Filho, não foi para ela, foi para nós, porque para a nossa salvação. Então Maria se curva diante daquele Filho, naquele nascimento, e naquele momento ela também, toda aquela presença do Cristo é para nós. Então ela nos entrega a Jesus, porque ela gera Jesus para nós. E na cruz é Jesus que nos entrega a Maria. Eis aí teu filho. Essa realidade de dons entregues. Maria nos dá Jesus, Jesus nos dá Maria. Então essa unidade, que nos faz estar sempre em comunhão, centrada em Cristo Jesus, que nos foi dado por Maria. Suplicar a Cristo com Maria. É o parágrafo 16. Cristo convidou a dirigir-nos a Deus com insistência e confiança para ser escutados. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. O fundamento dessa eficácia da oração é a bondade do Pai, mas também a mediação junto dele por parte do mesmo Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 1. E a ação do Espírito Santo que intercede por nós conforme os desígnios de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. De fato, nós não sabemos o que devemos pedir em nossas orações. Romanos capítulo 8, versículo 26. E às vezes não somos atendidos porque pedimos mal. Tiago capítulo 4, versículo 3. Em apoio da oração que Cristo e o Espírito fazem brotar no nosso coração, intervém Maria com a sua materna intercessão. A oração da Igreja é como que sustentada pela oração de Maria. De fato, se Jesus é o único mediador, é o caminho da nossa oração, Maria, pura transparência dele, mostra o caminho. E é a partir desta singular cooperação de Maria, com a ação do Espírito Santo,
que as igrejas cultivam a oração à Santa Mãe de Deus, centrando-a na pessoa de Cristo, manifestada em seus mistérios. Nas bodas de Caná, o Evangelho mostra precisamente a eficácia da intercessão de Maria, que se faz porta-voz junto de Jesus das necessidades humanas. Não tem vinho. João capítulo 2, versículo 3. O rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica. A imploração insistente da Mãe de Deus apoia-se na confiança de que a sua materna intercessão tudo pode no coração do Filho. Ela é onipotente por graça, como com expressão audaz, a ser bem entendida, dizia o beato Bartolo Longo na sua súplica à Virgem. Uma certeza, esta que a partir do Evangelho foi se consolidando através da experiência do povo cristão. O grande poeta Dante, na ilha de São Bernardo, interpreta-a estupendamente quando canta Donna. Senhora. No Rosário, Maria, santuário do Espírito Santo, a ser suplicada por nós, apresenta-se em nosso favor diante do Pai, que acumulou de graça do Filho nascido de suas entranhas, pedindo conosco e por nós. Anunciar Cristo com Maria. A palavra 17. Rosário é também um itinerário de anúncio e aprofundamento no qual o mistério de Cristo é continuamente oferecido aos diversos níveis da experiência cristã. O modo é o de uma apresentação orante e contemplativa, que visa plasmar o discípulo segundo o coração de Cristo. De fato, se na recitação do Rosário todos os elementos para uma meditação eficaz forem devidamente valorizados, torna-se especialmente na celebração comunitária nas paróquias e nos santuários uma significativa oportunidade catequética que os pastores devem saber aproveitar. A Virgem do Rosário. Continua também, desse modo, a sua obra de anúncio do Cristo. A história do Rosário mostra como esta oração foi utilizada especialmente pelos dominicanos, um momento difícil para a Igreja, por causa da difusão da heresia, que queria separar a Igreja. Hoje encontramos-nos diante de novos desafios. Por que não retomar na mão o terço com a fé daqueles que nos precederam? O Rosário conserva toda a sua força e permanece um recurso não descurável na bagagem pastoral de todo bom evangelizador. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.